Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão Inscrevers. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. A neblina densa e pesada espalhava-se pelas ruelas de Blackwood, sufocando o fraco brilho dos lampiões a gás em seu abraço úmido. A manhã havia rompido, mas a escuridão persistia, como se o próprio sol temesse tocar este canto da Inglaterra vitoriana. As pedras do calçamento brilhavam com a umidade, cada passo produzindo um eco oco que reverberava entre os prédios apertados. Evelyn Carter parou na esquina da Merchant Street, os dedos enluvados agarrando as bordas desgastadas de seu chale de lã. O tecido, outrora de um rico Borgonha, havia desbotado para a cor de sangue seco. Ela o apertou contra o frio persistente que parecia infiltrar-se pelas camadas de roupa para se alojar em seus ossos. O frio era diferente ali, não apenas uma ausência de calor, mas algo vivo e faminto. O toque distante do sino da igreja vibrou através da neblina, contando 7 badaladas ocas. 7. A fábrica logo abriria seus portões de ferro, convocando seus trabalhadores como uma besta chamando para ser alimentada. A respiração de Evelyn formava pequenas nuvens diante de seu rosto, dissipando-se na névoa maior. O cheiro de fumaça de carvão misturava-se ao odor salobro do rio próximo e a algo mais. O toque metálico de sangue da açougue, já se preparando para o comércio do dia. Suas botas, finas nas solas, ofereciam pouca proteção contra a umidade que subia do chão. Cada passo enviava um arrepio de frio por seus pés, subindo pelos tornozelos e pelas panturrilhas. A sensação a lembrava de seu lugar neste mundo, sempre tocando o chão, nunca elevando-se acima de sua condição. O rugido distante das rodas de uma carroça atraiu sua atenção. Através da neblina, emergiu a silhueta imponente da carruagem do supervisor da fábrica. Evelyn apertou-se contra a fria parede de tijolos da padaria, sua superfície áspera agarrando os fios de seu chale. O cheiro de pão fresco flutuava por uma fresta na janela gradeada, um lembrete cruel de luxos fora de seu alcance. Seu estômago contraiu-se dolorosamente, não tendo comido nada desde a porção escassa de sopa aguada de ontem. À medida que a carruagem se aproximava, Evelyn baixou o olhar, um reflexo nascido de anos de condicionamento. As rodas diminuíram a velocidade. Depois pararam. A neblina parecia engrossar ao seu redor, como se conspirasse para escondê-la da vista. Mas a voz que cortou a névoa lhe disse que ela não havia escapado despercebida. Senhorita Carter. As palavras caíram como pedras em água parada. Evelyn ergueu os olhos, encontrando o olhar frio de Marcus Boyd. O capataz da fábrica sentava-se rígido em seu assento, as luvas de couro segurando as rédeas de seu cavalo com força desnecessária. Sua barba, meticulosamente aparada, emoldurava lábios pressionados em uma linha fina de desaprovação. Atrás dele, a silhueta imponente da chaminé da fábrica perfurava a neblina como um dedo de advertência apontado para o céu. Você parece estar pegando o caminho mais longo para seus deveres esta manhã. A voz de Marcus Boyd carregava o calor artificial de brasas adormecidas. Calor sem luz. Seus olhos, da cor de prata manchada, percorreram o rosto de Evelyn com o cálculo de um comerciante avaliando mercadorias. O colarinho do vestido de Evelyn de repente pareceu apertado demais, o algodão gasto pressionando sua garganta como dedos restritivos. Ela engoliu, sentindo o movimento contra o tecido. Eu estava visitando meu pai ao amanhecer, respondeu ela, a voz mais suave do que o pretendido. As palavras pairaram no ar úmido entre eles. O médico diz que a febre dele não cedeu. Um músculo contraiu-se na mandíbula de Boyd. O couro de suas luvas rangeu enquanto ele apertava as rédeas. A condição de seu pai é lamentável, assim como sua dívida. A pausa que se seguiu foi deliberada, pesada, com significado não dito. Ambas as questões poderiam ser resolvidas com uma única decisão, senhorita Carter. A neblina girou ao redor deles, obscurecendo momentaneamente seu rosto antes de revelá-lo novamente, de alguma forma mais perto. Embora ele não tivesse se movido, uma gota de umidade do toldo da padaria
Caiu no pescoço de Evelyn, deslizando fria e insistente sob seu colarinho. Ela suprimiu um arrepio. Eu já lhe dei minha resposta sobre esse assunto, Sr. Boyd. Evelyn forçou força em sua voz, embora seu coração martelasse contra suas costelas como um pássaro buscando fuga. 2 vezes agora. Os lábios de Boyd curvaram-se em algo que poderia ter sido confundido com um sorriso se tivesse alcançado seus olhos. E eu lhe dei tempo para reconsiderar. O tempo é um luxo, senhorita Carter, como a medicina para seu pai. Em algum lugar à distância, um cachorro latiu, o som abafado pela neblina. O cheiro de lã molhada e fumaça de carvão pairava pesado nas narinas de Evelyn. Seus dedos haviam ficado dormentes onde ela segurava seu chale. Se por frio ou medo, ela não sabia dizer. O reverendo Porter expressou sua disposição em oficializar assim que no próximo domingo. Boyd continuou, seu tom sugerindo que ele discutia nada mais consequente do que o clima. Um casamento de inverno tem seus encantos. Sr. Boyd. Evelyn começou, as palavras grudando em sua garganta como espinhos. Eu não posso. Não pode. Sua interrupção cortou sua frase. Não pode não é uma palavra para pessoas em sua posição, senhorita Carter. As dívidas de seu pai se acumulam. Sua posição na fábrica permanece desocupada. A caridade de Blackwood tem limites, assim como minha paciência. O apito da fábrica perfurou a neblina, seu grito fazendo Evelyn encolher-se. Primeiro chamado. Os trabalhadores estariam formando fila agora, mostrando seus papéis, entrando na entranha do prédio, onde permaneceriam até o anoitecer. Você é esperada em seu tear, disse Boyd. A pretensão de calor evaporando de seu tom. Continuaremos esta discussão mais tarde, talvez com o seu pai presente, se a saúde dele permitir. A ameaça em suas palavras era inconfundível. Ele agitou as rédeas e o cavalo avançou, as rodas espirrando através de uma poça que enviou água suja sobre a barra do vestido de Evelyn. A umidade fria infiltrou-se pelo tecido, agarrando-se aos seus tornozelos como dedos agarradores. Enquanto a carruagem de Boyd desaparecia na neblina, Evelyn permaneceu pressionada contra a parede, o coração ainda acelerado. A porta da padaria abriu-se ao lado dela, liberando uma rajada de ar quente e fermentado que a deixou tonta de fome. Melhor ir, garota, disse a padeira, o rosto vincado com uma mistura de pena e cansaço. Aquele ali não esquece ofensas. Dentro da fábrica, o ar pairava espesso com poeira de algodão e desespero. O bater rítmico dos teares criava uma percussão infernal, pontuada pelo grito ocasional de um gerente de chão ou o choro de um trabalhador infantil. Evelyn curvou-se sobre sua estação, os dedos movendo-se automaticamente através de movimentos realizados milhares de vezes antes. O fio escorregou por seus dedos crus, deixando pequenas manchas de sangue no algodão branco. Sua mente vagou para seu pai, deitado pálido e debilitado em seu colchão fino, em sua modesta habitação de um cômodo. A tuberculose havia tomado seus pulmões meses atrás, transformando seu corpo outrora robusto em uma casca oca que rangia a cada respiração laboriosa. As visitas do médico, infrequentes e cada vez mais breves, haviam deixado de oferecer esperança, apenas prolongando o sofrimento. E agora, o ultimato de Boyd pairava sobre ela como o machado do carrasco. Casar-se com o capataz garantiria os cuidados de seu pai e pagaria suas dívidas. Mas a que custo? A memória dos olhos de Boyd, calculistas e frios, enviou um arrepio por sua espinha que nada tinha a ver com as correntes de ar que assobiavam pelas janelas mal vedadas da fábrica. Preste atenção ao seu trabalho, Carter. A voz afiada do gerente de chão cortou seus pensamentos. Este é o segundo erro nesta hora. Evelyn olhou para baixo e descobriu que realmente havia perdido uma passagem, criando uma falha no tecido, que significaria uma dedução de seus já escassos salários. Ela mordeu o lábio inferior até sentir o gosto de cobre, forçando de volta as lágrimas que ameaçavam turvar ainda mais sua visão. A garota no tear ao lado, com não mais de 12 anos e dedos já nodosos pelo trabalho, lançou-lhe um olhar de simpatia. Ele está observando você desde o toque da manhã, sussurrou ela quando o gerente se afastou. Boyd, quero dizer, lá em cima, em seu escritório. Ela ergueu o queixo em direção à sala de paredes de vidro que dava vista para o chão. Evelyn não precisava olhar para sentir seu olhar, pesado como um toque físico.
O conhecimento de seu escrutínio fez sua pele arrepiar sob seu vestido úmido de suor. O ar na fábrica tornou-se mais sufocante à medida que o dia avançava. As janelas seladas contra o frio do inverno, prendendo o calor dos corpos e das máquinas, em uma miasma sufocante. Ao meio-dia para o intervalo, a cabeça de Evelyn latejava com o início de um de seus acessos. Visões flutuando, sons tornando-se anormalmente agudos, depois abafados. Ela tropeçou no pátio, engolindo o ar frio, apesar da picada que trazia aos seus pulmões. A neblina havia diminuído um pouco, revelando um céu da cor de estanho manchado. Senhorita Carter. A voz pertencia ao reverendo Porter, sua figura alta emergindo entre os depósitos de carvão, sua gola clerical brilhava branca contra a sujeira perpétua de Blackwood. Eu esperava encontrá-la aqui. O coração de Evelyn afundou. A presença do reverendo na fábrica só poderia significar uma coisa. Boyd estava acelerando seus planos. Reverendo. Ela inclinou a cabeça no gesto esperado de respeito, embora o respeito fosse a emoção mais distante de seu coração. Porter havia sido rápido em aceitar as generosas doações de Boyd para o fundo de construção da igreja, rápido em ignorar a reputação do capataz entre as moças da fábrica. Eu conversei com seu pai esta manhã, disse Porter, sua voz carregando a cadência praticada de quem está acostumado a proferir tanto sermões quanto condolências. Ele está muito preocupado com o seu futuro. Uma risada amarga quase escapou dos lábios de Evelyn. Seu pai mal estava consciente quando ela o deixou, mal conseguia reconhecer seu rosto, muito menos discutir suas perspectivas de casamento. Que gentileza sua visitá-lo, disse ela em vez disso, as palavras com gosto de cinzas. A saúde dele o impede de comparecer aos cultos de domingo. De fato, os dedos de Porter mexeram no couro gasto de sua Bíblia. O senhor, Boyd, expressou sua intenção de aliviar os fardos de seu pai. Um gesto mais cristão. O sino do pátio tocou, sinalizando o fim da breve pausa. Os trabalhadores começaram a voltar para as portas da fábrica, ombros curvados, contra o retorno ao trabalho. Evelyn moveu-se para segui-lo, mas a mão de Porter em seu braço a parou. O Sr. Boyd solicita sua presença em seu escritório, disse ele, a voz abaixada, para discutir os arranjos. O toque de seus dedos através de sua manga parecia marcas em sua pele. Evelyn afastou-se, o movimento fazendo-a tropeçar levemente no chão irregular. A expressão do reverendo endureceu. A máscara de preocupação pastoral cedeu para revelar algo mais frio por baixo. Recusar seria imprudente, senhorita Carter, disse ele. Considere a posição de seu pai. Considere a sua. Atrás dele, o xerife Dalton apareceu no portão do pátio. Seu rosto enrugado impassível sob a aba de seu chapéu. Não foi uma coincidência, então. Eles haviam planejado este momento, esta armadilha fechando-se ao seu redor, como as mandíbulas de uma máquina terrível. O ar do escritório cheirava a fumo de cachimbo e privilégio. Boyd estava de costas para ela, as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto ele olhava para o chão da fábrica através da divisória de vidro. Abaixo, centenas de trabalhadores se curvavam às suas tarefas, uma maquinaria humana tão regulada quanto os teares que operavam. Feche a porta, senhorita Carter. Ele não se virou para olhá-la. O comando pairou no ar, esperado com uma autoridade que não previa desafio. Evelyn permaneceu na porta, um pé ainda no corredor. Seu pulso pulsava visivelmente em sua garganta, cada batida enviando uma torrente de som em seus ouvidos. Os passos pesados do xerife ecoaram nas escadas atrás dela, cortando a fuga. Eu disse, feche a porta. Desta vez, Boyd virou-se, o rosto marcado por linhas de desagrado que transformavam seus belos traços em algo cruel. A menos que prefira uma audiência para nossa discussão. A escolha não era escolha alguma. Evelyn entrou completamente no escritório, permitindo que a porta se fechasse atrás dela. O trinco bateu com um clique suave que soou em seus ouvidos como o fechar de uma cela de prisão. O reverendo me diz que você parece relutante em aceitar minha proposta. Boyd moveu-se em direção à sua mesa, os dedos percorrendo a superfície polida. Acho isso difícil de entender, dadas as suas circunstâncias. Minhas circunstâncias não me obrigam a me vender,
Sr. Boyd. As palavras saíram mais fortes do que Evelyn esperava, alimentadas por uma súbita onda de raiva que queimava através do seu medo. As sobrancelhas de Boyd ergueram-se ligeiramente, a única indicação de surpresa no seu rosto, de resto composto. Vender-se? É assim que você vê o casamento, senhorita. Carter? Que moderna! Ele selecionou uma caneta de um porta-canetas de prata, examinando a ponta com um cuidado exagerado. Seu pai tem uma visão mais tradicional. Ele já deu sua bênção. Meu pai está delirando de febre, disse Evelyn, as mãos fechando-se em punhos ao lado do corpo. Ele não sabe nada sobre a sua proposta. Ele sabe o suficiente. Boyd pousou a caneta com precisão deliberada. Ele sabe que a virtude da sua filha é o seu único bem de valor, e ele sabe que esse bem diminui a cada ano que passa. Calor inundou as bochechas de Evelyn, não de vergonha, mas de fúria. O quarto pareceu inclinar-se ligeiramente, as bordas da sua visão escurecendo enquanto um dos seus desmaios ameaçava tomá-la. Ela forçou-se a respirar, a permanecer de pé. Não vou me casar com você, disse ela, cada palavra distinta e clara. Não para quitar as dívidas do meu pai. Não para garantir a sua posição. Não por qualquer razão que você possa oferecer. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se até o barulho da fábrica tivesse sido engolido pela tensão na sala. O rosto de Boyd permaneceu imóvel, mas algo mudou por trás dos seus olhos, o cálculo cedendo lugar a algo mais sombrio. Então talvez você devesse considerar o que fará em vez disso. Ele abriu uma gaveta, retirou um documento dobrado. Nota da dívida do seu pai vencida integralmente até o final da semana. A casa onde você reside pertence à fábrica, como você sabe, assim como a posição que lhe fornece o seu modesto rendimento. A garganta de Evelyn contraiu-se, tornando a fala impossível. As paredes do escritório pareciam apertar para dentro, o ar tornando-se mais rarefeito a cada segundo que passava. Claro, continuou Boyd, o seu tom conversacional. A questão dos fundos desaparecidos do pagamento do mês passado. Uma quantia significativa. O xerife Dalton tem estado muito interessado na minha teoria sobre esse desaparecimento. O quê? A palavra escapou, mal sendo mais que um sussurro. O que você está dizendo? Estou dizendo que roubo é um crime sério, senhorita Carter. Boyd dobrou novamente o documento com cuidado meticuloso. Um que acarreta severas penalidades, penalidades públicas. A compreensão surgiu com uma clareza horripilante. Você não ousaria. Eu ousaria. O seu sorriso nunca alcançou os seus olhos. A menos que, é claro, cheguemos a um entendimento sobre o nosso futuro juntos. A porta abriu-se atrás dela. O xerife Dalton preencheu o batente, a sua expressão sombria sob o seu bigode pesado. Senhor Boyd, há algum problema aqui? O olhar de Boyd permaneceu, fixo no rosto de Evelyn, observando o jogo de emoções nas suas feições. A senhorita Carter estava apenas saindo. Ela precisa de tempo para considerar as suas opções. Ele acenou para o xerife. Por favor, escolte-a para fora, pelo pátio principal, acho. Certifique-se de que todos vejam. A mão do xerife fechou-se em volta do braço de Evelyn. A sua aderência firme o suficiente para causar hematomas. Ela tentou se afastar, mas os seus dedos apenas apertaram mais. Tire a mão, exigiu ela, a voz a subir. Eu não fiz nada de errado. Não é o que o senhor Boyd diz, respondeu Dalton, já puxando-a em direção à porta. Diz que você tem se servido dos fundos da empresa. Diz que ele tem provas. Ele está mentindo. As palavras rasgaram a sua garganta alto o suficiente para atrair a atenção dos trabalhadores no andar de baixo. Rostos viraram-se para cima, curiosos e temerosos. Chega, rosnou Dalton, arrastando-a para o corredor. Não piore as coisas para você. Mas algo se libertou dentro de Evelyn. Alguma barragem de medo e conformidade, despedaçada pela pura injustiça de tudo isso. Ela se contorceu no aperto do xerife, batendo com o calcanhar com força no seu peito do pé. O aperto dele afrouxou o suficiente para ela se libertar. Não serei falsamente acusada, gritou ela recuando. Não serei forçada a me casar com um homem que se rebaixe a tais táticas. Trabalhadores começaram a se reunir ao pé das escadas, atraídos pela comoção.
Boyd apareceu na porta do escritório, o rosto escurecendo de fúria. Prenda! Comandou ele. Agora o que se seguiu aconteceu com a estranha qualidade onírica de um pesadelo. O xerife investiu contra ela. Evelyn desviou-se, as costas batendo na grade. Madeira rachou sob o impacto. Por um momento suspenso, ela sentiu-se a cair, viu os rostos chocados dos trabalhadores abaixo, ouviu a maldição de Boyd. Então, mãos a agarravam rudemente e insistentemente. O rosto do xerife pairou perto, o seu hálito quente contra a sua bochecha, enquanto ele torcia os seus braços para trás das costas. Um chicote público por roubo, anunciou Boyd, a sua voz ecoando pelo chão da fábrica agora silencioso, que isto sirva de lição sobre as consequências da desobediência. Eles a arrastaram para o pátio, onde o poste de castigo se erguia como um lembrete sombrio da justiça da fábrica. A névoa tinha retornado, envolvendo a cena num manto fantasmagórico que fazia a multidão reunida parecer espectros. O frio penetrava o vestido fino de Evelyn enquanto eles amarravam os seus pulsos ao poste, a madeira áspera arranhando a sua pele. 5 chicotadas. A voz de Boyd veio de trás dela. A menos que a Cierta Carter deseje reconsiderar a minha oferta. Evelyn pressionou a testa contra o poste, a sua superfície úmida e gelada contra a sua pele febril. Prefiro morrer, sussurrou ela. A primeira chicotada caiu nas suas costas, rasgando o tecido e a carne com igual facilidade. Dor explodiu ao longo da sua coluna, roubando-lhe o fôlego antes que ela pudesse gritar. O segundo golpe seguiu-se antes que ela pudesse se recuperar, cruzando o primeiro numa X ardente de agonia. Através da névoa de dor, Evelyn tomou consciência de uma perturbação na multidão. Vozes erguendo-se em alarme. A terceira chicotada nunca caiu. Que raio de Deus! A voz do xerife cortou abruptamente. Evelyn virou a cabeça, a bochecha pressionada contra a madeira áspera. Através de mechas de cabelo coladas ao rosto com suor e lágrimas, ela vislumbrou uma figura movendo-se pela multidão. Alta, vestida de preto, o rosto obscurecido pela gola levantada de um sobretudo. A névoa parecia abrir-se à sua frente, depois fechar-se atrás, como se ele comandasse os próprios elementos. Liberte-a. A voz do estranho carregava o frio da sepultura, suave, mas de alguma forma audível acima do murmúrio da multidão. Agora Boyd deu um passo à frente, o rosto corado de raiva e algo mais. O primeiro vislumbre de incerteza. Quem é você para interferir nos negócios da fábrica? Esta mulher é uma ladra. E eu disse, repetiu o estranho, aproximando-se com a graça de um predador. Liberte-a. O ar ao redor dele pareceu escurecer, a névoa engrossando até parecer quase preta. Um suspiro coletivo subiu da multidão enquanto eles recuavam, deixando um caminho claro entre o estranho e o poste de castigo. Xerife. A voz de Boyd subiu de tom. Prenda este homem por interferência. Mas Dalton não fez nenhum movimento para obedecer. Ele ficou congelado, uma mão na sua pistola, os olhos arregalados com uma emoção que Evelyn nunca tinha visto no rosto do policial antes. Medo puro e sem aditivos. O estranho continuou a sua aproximação, cada passo deliberado. À medida que se aproximava, Evelyn vislumbrou o seu rosto sob a sombra do seu chapéu, pálido como o luar, com olhos que pareciam arder com um fogo interior, olhos não humanos, não inteiramente. Quem? Ela começou, a voz um sussurro quebrado. O estranho parou, aqueles olhos terríveis, fixando-se no seu rosto com uma intensidade que roubou o pouco fôlego que lhe restava nos pulmões. Por um instante, algo como reconhecimento cintilou nas suas profundezas. Adrian Hale, disse ele, o nome caindo dos seus lábios como uma oração esquecida. E você, Evelyn Carter, vem comigo. Como você sabe, minha? Antes que ela pudesse terminar, o mundo explodiu em caos. Boyd investiu com um grito. O estranho Adrian moveu-se com uma velocidade impossível. Houve um som como rasgar de tecido, um grito brutalmente interrompido. E então Adrian estava ao lado dela, os seus dedos a trabalhar nos seus laços com uma gentileza surpreendente. Não tenha medo, murmurou ele. Embora se era com ela ou consigo mesmo, Evelyn não podia dizer. Eu tenho te vigiado por mais tempo do que você imagina.
À medida que as cordas caíam, as pernas de Evelyn cederam sob ela. Adrienne pegou-a antes que ela pudesse cair. Um braço apoiando a sua cintura, enquanto a outra mão pairava perto, mas não tocava nas chibatadas sangrentas nas suas costas. A sua pele, onde roçava a dela, estava fria, não com o frio úmido da névoa, mas com o frio perfeitamente imóvel do mármore. Por que você me ajudaria? Evelyn sussurrou, a escuridão ameaçando nas bordas da sua visão. O que eu poderia significar para você? Evelyn terminou, a voz desaparecendo à medida que a consciência começava a escapar dela. O olhar de Adrienne suavizou-se, revelando algo antigo e triste sob o exterior feroz. Mais do que você poderia imaginar. Ainda não. Atrás deles, Boyd jazia imóvel no chão, o peito subindo e descendo em respirações rasas. A névoa rodopiava ao redor da sua forma prostrada, parecendo consumi-lo centímetro a centímetro. Adrian pegou Evelyn nos braços com facilidade praticada, como se ela pesasse nada mais do que folhas de outono. Eles virão procurar? Murmurou ele, o seu hálito fresco contra a sua pele febril. O xerife, o reverendo, todos eles. Precisamos estar longe daqui ao amanhecer. Evelyn queria protestar, exigir respostas, mas a dor das suas costas irradiava pelo seu corpo em ondas implacáveis. Em vez disso, ela se viu agarrando o casaco deste estranho. O tecido liso e caro sob os seus dedos ensanguentados. O seu batimento cardíaco contra a sua orelha era estranho, muito lento, muito medido, como o tic-tac de um relógio que chegou às suas últimas horas. Meu pai, ela conseguiu sussurrar. Eles vão culpá-lo. Seu pai fugiu há 3 noites, disse Adrienne. O seu passo, anormalmente rápido, enquanto ele a carregava para a névoa mais profunda. Depois que ele se recusou a assinar os papéis do casamento, os homens de Boyd têm procurado por ele nos condados vizinhos. A revelação atingiu Evelyn como um golpe físico. Seu pai não a tinha abandonado à crueldade de Boyd. Afinal, o alívio era tão agudo que trouxe novas lágrimas aos seus olhos, misturando-se com a dor e o exaustão. Como você poderia saber disso? Ela perguntou, a voz abafada contra o seu peito. Adrian não respondeu imediatamente. A névoa abria-se à sua frente, como se relutasse em tocar na sua pele, criando um túnel de cinza rodopiante, através do qual ele se movia com certeza absoluta. Sem hesitação nos seus passos, apesar da quase cegueira dos seus arredores. Eu sei muitas coisas sobre Thornfield e o seu povo, disse ele finalmente. Tenho visto esta cidade consumir-se com ganância e superstição por gerações. Gerações. A palavra pairou entre eles, carregada de implicações que Evelyn estava demasiado fraca para desvendar. Em vez disso, ela focou-se no ritmo hipnótico do seu movimento. A forma como a névoa se enrolava ao redor deles, como braços protetores. Apesar das circunstâncias, apesar do sangue a arrefecer nas suas costas e do terror dos eventos da noite, ela sentiu uma estranha segurança no abraço deste homem. A floresta tornou-se mais espessa ao redor deles, carvalhos antigos e pinheiros retorcidos emergindo da névoa como sentinelas. Os sons da cidade desvaneceram-se, substituídos pelo sussurro das folhas e pelo ocasional pio de uma coruja. Adrian moveu-se pela vegetação rasteira sem perturbar um único galho. Os seus passos impossivelmente silenciosos no tapete de folhas em decomposição. Para onde você está me levando? Evelyn perguntou, lutando para manter os olhos abertos. Para um lugar seguro, respondeu ele. Um lugar onde eles temem seguir. As árvores começaram a rarear, e através dos seus olhos meio abertos, Evelyn pôde distinguir a silhueta ameaçadora de uma estrutura contra o céu noturno. Torres altas e muros desmoronados. Janelas como órbitas vazias olhando para eles. Hale Manor, a propriedade abandonada que esteve vazia por quase um século, o assunto de inúmeras histórias sussurradas entre o povo da cidade. Ninguém vive aqui desde 1783. Adrian terminou por ela. Não oficialmente, pelo menos. Ele aproximou-se dos portões de ferro forjado, que pendiam tortos de dobradiças enferrujadas. Com uma mão ainda a segurar Evelyn, ele abriu-os, o metal a gemer em protesto. O caminho coberto de mato levava a uma entrada imponente, suas portas duplas envelhecidas, mas intactas. Ao contrário do resto da propriedade,
Pareciam bem conservadas, as maçanetas de latão polidas até um brilho suave. Adrian mudou Evelyn em seus braços para abrir uma das portas. Ela se abriu para dentro sem um som, revelando a escuridão além. Ele entrou, e Evelyn sentiu uma mudança no ar, mais quente, mais seco do que esperava de uma mansão abandonada. À medida que seus olhos se ajustavam, ela percebeu que o interior tinha pouca semelhança com o exterior decadente. O hall de entrada estava limpo, iluminado por lampiões a óleo que lançavam um brilho suave sobre os pisos de madeira polida e os móveis elegantes. Sem poeira, sem teias de aranha, sem sinal de abandono que o mundo exterior percebesse. Você mora aqui, ela respirou, a compreensão surgindo em sua mente obscurecida pela dor. Por mais tempo do que você pode imaginar. Adrienne a carregou pelo corredor em direção a uma escada curva. A cidade vê o que espera ver, uma ruína assombrada a ser evitada. Isso me proporciona a solidão que preciso. A escada levava a um longo corredor ladeado por portas fechadas. Adrian escolheu uma, perto do fim, abrindo-a com o ombro. Lá dentro havia um quarto que poderia pertencer a qualquer casa fina de Londres. Uma cama de dócil com cortinas verde esmeralda. Uma lareira de mármore com brasas ainda brilhando, estantes forradas com volumes encadernados em couro. Com movimentos cuidadosos, Adrian deitou Evelyn de lado na cama, atenta aos seus ferimentos. A maciez do colchão, após horas amarrada ao poste de açoite, era tão requintada que um pequeno soluço escapou de seus lábios. Preciso cuidar de seus ferimentos, disse Adrian, sua voz assumindo um tom clínico que não conseguia mascarar completamente sua preocupação subjacente. Os chicotadas eram profundos. Evelyn sentiu um rubor de constrangimento através de sua dor. Seu vestido estava rasgado nas costas, o tecido rígido com sangue seco. Não posso. Não é apropriado. Um som escapou de Adrian que poderia ter sido uma risada, embora não tivesse humor. A decência é um luxo que não podemos nos dar esta noite. A infecção a reclamaria antes do luto. Ele se moveu para um armário, do outro lado da sala, pegando uma bacia com água e vários panos limpos. Quando ele voltou para a beira da cama, seus movimentos eram hesitantes, quase reverentes. Serei o mais gentil possível, prometeu ele, colocando a bacia em uma mesa de cabeceira. Mas isso vai doer. Evelyn assentiu, apertando os lençóis em antecipação. O primeiro toque do pano úmido contra a pele rasgada enviou uma pontada de agonia por sua espinha, forçando um suspiro através de seus dentes cerrados. Adrienne trabalhou metodicamente, limpando cada marca de chicotada com precisão habilidosa. Seus dedos nunca a tocavam diretamente, sempre separados pelo pano. No entanto, ela podia sentir o frio antinatural de sua pele através do tecido fino. Você já fez isso antes? Observou ela entre respirações dolorosas. Adrienne fez uma pausa momentânea. Vi mais sofrimento do que qualquer alma deveria suportar. Sim, já cuidei de ferimentos como estes antes. Durante a guerra? Evelyn perguntou, tentando se distrair da dor. Outra pausa, desta vez mais longa. Qual delas? A estranha resposta pairou no ar entre eles. Antes que Evelyn pudesse questionar, Adrian retomou seus cuidados, aplicando um unguento que cheirava a ervas e algo metálico que ela não conseguia identificar. A dor começou a diminuir quase imediatamente, substituída por um entorpecimento refrescante que se espalhou por suas costas. Isso ajudará na cicatrização, explicou ele. Embora você carregue as cicatrizes. Cicatrizes são o menor de meus problemas, murmurou Evelyn. O alívio da dor a deixava sonolenta, seus pensamentos se desconectando. Eles me enforcarão por bruxaria se me encontrarem. Isso é o que o reverendo Porter prometeu. As mãos de Adrienne pararam. Porter sempre foi muito ansioso com suas acusações. Há 3 séculos, ele teria prosperado durante os julgamentos de bruxas. 3 séculos, repetiu Evelyn, confusa com sua estranha formulação. Homens como ele, esclareceu Adrienne, embora algo em seu tom sugerisse que ele havia dito mais do que pretendia. Homens de seu temperamento sempre existiram. Ele terminou de enfaixar suas costas com tiras de linho limpo, depois se afastou para lavar as mãos em uma bacia separada. Evelyn o observou com os olhos entrecerrados,
notando como ele evitava seu próprio reflexo no espelho acima da pia. Quando ele se virou para ela, ela vislumbrou algo escuro manchando a água atrás dele. Você está ferido, disse ela, lutando para se erguer sobre um cotovelo. Adrian olhou para suas mãos imaculadas. Não mais a água. Descanse, ele interrompeu. Sua voz gentil, mas firme. Podemos falar mais quando você recuperar suas forças. Ele se moveu para sair, mas Evelyn estendeu a mão, pegando a borda de seu casaco. Por favor, ela sussurrou. Não me deixe sozinha. Ainda não. Algo cintilou em seus olhos. Fome talvez, ou desejo, antes que ele a dominasse. Após um momento de hesitação, ele se abaixou em uma cadeira ao lado da cama, sua postura rígida apesar do mobiliário confortável. Ficarei até você adormecer, concedeu ele. Evelyn o estudou à luz do lampião, observando detalhes que ela havia perdido antes. Sua pele não era simplesmente pálida, mas tinha uma qualidade quase translúcida, como porcelana fina. Seus olhos, que ela inicialmente pensou serem simplesmente escuros, revelaram-se de um profundo bordô, a cor de vinho envelhecido. Suas roupas eram impecáveis, mas cortadas em um estilo que havia sido moda talvez 20 anos antes. Por que você me salvou? Ela perguntou, lutando contra o puxão do cansaço. Como você sabia meu nome? A expressão de Adrian permaneceu cuidadosamente neutra. Sua reputação a precede, senhorita Carter. A filha educada, que voltou de Londres apenas para rejeitar todas as correspondências adequadas. A mulher que ousou questionar os sermões do reverendo Porter sobre obediência feminina. Isso mal explica por que você arriscaria a si mesmo para me resgatar. Talvez eu tenha reconhecido um espírito. Afim, disse ele, sua voz tão baixa que ela teve que se esforçar para ouvi-la. Alguém que também não pertence. Evelyn queria insistir, mas o unguento estava agindo em seu sistema, puxando-a para a inconsciência. A última coisa que ela viu antes que o sono a tomasse foi o rosto de Adrienne. Um estudo de anseio controlado enquanto ele a observava. A manhã chegou como um despertar gentil. A luz do sol filtrando através de cortinas pesadas que haviam sido parcialmente fechadas. Evelyn piscou, momentaneamente desorientada pelos arredores desconhecidos. Os eventos da noite anterior voltaram com força. O poste de açoite, a crueldade de Boyd, o resgate estranho, Adrian. Ela se levantou cuidadosamente, surpresa ao descobrir que o movimento causava apenas uma dor surda, em vez da dor lancinante que ela esperava. As bandagens em seu torso pareciam seguras, mas não restritivas. Em uma cadeira perto da cama, havia um vestido dobrado de algodão azul escuro, simples, mas limpo e inteiro, ao contrário de sua peça rasgada e ensanguentada. Com movimentos cautelosos, Evelyn conseguiu se vestir, embora o processo a deixasse ofegante e trêmula. O vestido caía razoavelmente bem, se um pouco solto na cintura. Ela se perguntou sobre sua dona anterior, mas afastou o pensamento. A porta do quarto estava destrancada. Evelyn entrou no corredor, ouvindo qualquer som que pudesse indicar a presença de Adrian. A casa estava silenciosa, exceto pelo ocasional rangido de madeira velha, se ajustando ao calor do dia. A luz do sol entrava pelas janelas que, do lado de fora, pareciam tapadas e quebradas. A ilusão de abandono era meticulosamente mantida para observadores externos. Evelyn desceu as escadas, sua mão deslizando pela balaustrada para apoio. O hall de entrada parecia diferente à luz do dia, ainda elegante, mas com sinais visíveis de idade no papel de parede desbotado e nos tapetes gastos. Um relógio na parede mostrava pouco depois do meio-dia. Ela havia dormido muito mais do que imaginava. Uma porta à sua direita estava entreaberta, revelando o que parecia ser um estudo. Puxada pela curiosidade, Evelyn entrou na sala. Estantes forravam todas as paredes, repletas de volumes em várias línguas e estados de conservação. Uma mesa maciça dominava o centro, sua superfície coberta de papéis e livros abertos. Atrás dela, pendia um retrato em uma moldura dourada ornamentada, uma pintura formal de um homem em trajes do final do século XVIII, sua postura aristocrática, sua expressão severa. Evelyn se aproximou, o ar preso em sua garganta. O sujeito da pintura
Era inconfundivelmente Adrian, embora vestido com a moda de uma era passada. O artista capturara o mesmo olhar penetrante, a mesma mandíbula orgulhosa. Abaixo do retrato, uma pequena placa de latão dizia: Lord Druinhale, 1783. Essa foi a última vez que permiti que meu retrato fosse pintado. Evelyn se virou, o coração batendo forte. Adrian estava na porta, sua figura sombreada, apesar da luz do dia atrás dele. Ele usava as mesmas roupas da noite anterior, sem sinais de ter descansado. Isso é impossível. Ela sussurrou, olhando entre o retrato e o homem à sua frente. Isso o tornaria com pelo menos 100 anos de idade. Adrian completou para ela. Ele entrou na sala, embora mantivesse distância. O impossível geralmente apenas aguarda a explicação adequada, senhorita Carter. A mente de Evelyn correu pelas possibilidades, pelas histórias sussurradas entre os habitantes da cidade. Contos da família Hale e seu desaparecimento misterioso, de luzes às vezes vistas na mansão abandonada, de gado encontrado drenado de sangue nos campos circundantes. O que você é? Ela perguntou, sua voz mais firme do que ela esperava. Os lábios de Adrienne se curvaram em um sorriso sem humor. Acho que você já formou uma teoria. Não acredito em contos de fadas. No entanto, aqui você está na casa de um homem nascido em 1740, vestindo um vestido que pertencia a uma mulher que morreu em 1862. Ele gesticulou para o traje dela. Elizabeth era uma empregada, que me mostrou bondade, quando outros mostravam medo. O vestido estava entre seus pertences que eu não conseguia me livrar. Os dedos de Evelyn passaram pelo tecido, agora sentindo sua história sob seu toque. Você está me pedindo para acreditar que você é algum tipo de criatura imortal. Estou pedindo para você confiar na evidência de seus próprios sentidos, retrucou Adrian. Ele se moveu para a janela, tomando cuidado para permanecer na sombra projetada pela cortina pesada. Minha ausência de batimento cardíaco, minha aversão à luz solar direta, o frio antinatural de minha pele. Como que para demonstrar, ele estendeu a mão para um raio de sol que caía sobre a mesa. Sua pele começou a fumegar quase imediatamente, um som sibilante acompanhando o cheiro acre de carne queimada. Ele retirou a mão com um movimento controlado, a pele queimada já começando a curar diante dos olhos espantados de Evelyn. Vampiro! Ela ofegou, a palavra caindo de seus lábios, como uma pedra em água parada. Adrian inclinou a cabeça em reconhecimento. Um termo antiquado, mas preciso em suas essências. As pernas de Evelyn, de repente, pareceram incapazes de suportar seu peso. Ela afundou em uma cadeira próxima, sua mente lutando para conciliar sua educação racional com as evidências diante dela. Você bebe sangue, eu sobrevivo dele, ele corrigiu gentilmente. Assim como você sobrevive de carne e pão, a necessidade não é o mesmo que selvageria. O gado em torno de Thornfield me sustenta quando não posso viajar para cidades maiores em busca de alternativas. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Não tiro uma vida humana para me alimentar há mais de 50 anos, senhorita Carter. A implicação de que ele o havia feito antes pairava no ar entre eles. Evelyn deveria ter estado aterrorizada, deveria ter estado procurando uma fuga. Em vez disso, ela se viu cheia de uma curiosidade perversa. Por que se revelar para mim? Por que arriscar a exposição depois de se esconder por tanto tempo? A compostura de Adrienne vacilou pela primeira vez, algo cru e vulnerável cruzando suas feições. Porque eu a observei desde que você voltou para Thornfield. Porque reconheci em você algo que pensei ter perdido neste mundo. Uma mente não acorrentada pela superstição, um coração não diminuído pela crueldade. Ele se aproximou, ainda mantendo uma distância respeitosa. E porque Boyd e Porter a teriam visto destruída por possuir exatamente as qualidades que admiro. Evelyn o observava. Aquele homem impossível que a salvara de uma morte certa. Você disse que eu significava algo para você ontem à noite, quando me resgatou. O olhar de Adrienne desceu para o chão, um gesto estranhamente humano de desconforto. Falei apressadamente, dominada pelas circunstâncias. Você está mentindo, disse Evelyn, surpreendendo-se com sua audácia. Há mais coisas que você não me conta. Antes que Adrian pudesse responder, um som vindo de fora da casa capturou a atenção deles. O latido distante, mas inconfundível, de cães de caça,
Sua expressão endureceu instantaneamente, a vulnerabilidade desaparecendo atrás de uma máscara de cálculo frio. Eles nos rastrearam mais cedo do que eu esperava, disse ele, movendo-se para a janela com uma velocidade sobrenatural. Boyd deve ter recuperado a consciência e dado o alarme. Evelyn juntou-se a ele na janela, tomando cuidado para permanecer nas sombras. À distância, na extremidade da propriedade, ela conseguia distinguir figuras em movimento emergindo da linha das árvores. Homens com rifles, acompanhados por cães de caça, esticando as coleiras. Sheriff Dalton, ela identificou, reconhecendo a figura principal. E aquele é o Reverendo Porter ao lado dele. Eles trouxeram metade da cidade com eles. A mandíbula de Adrienne apertou. O bom reverendo tenta localizar esta casa há anos. Ele suspeita do que eu sou, embora tenha fechado suas suspeitas em fervor religioso. Eles vão te matar, disse Evelyn, a realização a atingindo com uma força inesperada, e eles me arrastarão para uma execução pública. Nenhum desses resultados é aceitável. Adrian virou-se da janela, seus movimentos tornando-se rápidos e propositais. Existe uma rede de cavernas sob os bosques orientais, conectada a túneis que correm sob esta casa. Podemos usá-las para escapar. Cavernas. Evelyn o seguiu, enquanto ele se apressava do escritório para os fundos da casa. Quão longe elas se estendem? O suficiente para emergir além das fronteiras de Thornfield, respondeu Adrienne, conduzindo-a ao que parecia ser uma despensa. Ele pressionou uma seção da parede, revelando uma porta escondida. Eu mantive várias rotas de fuga, como essa, ao longo dos séculos, velhos hábitos de tempos menos tolerantes. A passagem estreita, além da porta, descia acentuadamente para a escuridão. Adrian pegou uma lamparina a óleo de uma prateleira, acendendo-a com eficiência praticada. A chama lançava longas sombras em seu rosto, enfatizando os ângulos desumanos de suas feições. Fique perto, instruiu ele, oferecendo a mão livre para ajudá-la a navegar pelos degraus irregulares. Evelyn hesitou apenas brevemente antes de colocar a mão na dele. Sua pele estava fria e lisa como mármore. O aperto gentil, mas seguro. Juntos, desceram para a terra, os sons da festa de caça ficando mais fracos acima deles. A passagem se abriu em um túnel maior, suas paredes reforçadas com madeiras antigas. O ar estava fresco, mas não úmido, sugerindo alguma forma de ventilação. Adrienne movia-se com absoluta confiança na escuridão, a luz da lamparina iluminando o suficiente de seu caminho para evitar tropeços. Esses túneis foram originalmente construídos durante a Guerra Civil Inglesa, explicou ele, sua voz ecoando ligeiramente no espaço fechado. A família Hale dessa época eram realistas escondendo-se das forças de Cromwell. Eu os expandi ao longo dos anos. Há quanto tempo você mora na mansão? Perguntou Evelyn, tentando se distrair da escuridão opressora que a cercava. Nasci lá em 1740, como o último herdeiro Hale legítimo, respondeu Adrienne. Saí para lutar nas colônias, durante a revolução delas. Quando retornei em 1783, eu estava mudado. Minha transformação ocorreu em um hospital de campanha, fora de Yorktown. E Evelyn tentou imaginar. Sobreviver a uma guerra apenas para enfrentar uma batalha ainda mais profunda por sua humanidade. Quem te mudou? Um médico francês que praticava sua forma particular de imortalidade há séculos. Ele acreditava que estava sendo misericordioso, salvando um soldado moribundo. A voz de Adrienne assumiu uma qualidade distante. Ele não ficou para me ensinar o controle que eu tive que aprender através de experiências dolorosas. O túnel começou a inclinar-se para cima, ramificando-se em várias direções. Adrian escolheu um caminho sem hesitação, guiando Evelyn em torno de uma seção particularmente traiçoeira, onde o chão havia desmoronado parcialmente. As cavernas orientais estão logo à frente, disse ele. De lá, podemos. Um estrondo súbito o interrompeu, o chão sob seus pés tremendo. Poeira e pequenas pedras choveram do teto. Adrienne puxou Evelyn contra ele protetoramente, protegendo-a com seu corpo, enquanto uma seção maior do túnel atrás deles desmoronava com um estrondo ensurdecedor.
Quando a poeira baixou, eles se viram cortados do caminho de onde vieram. Adrian levantou a lamparina, sua expressão sombria enquanto examinava os danos. Eles encontraram uma das entradas do túnel, concluiu ele. Provavelmente a explodiram com pólvora negra. Eles podem nos seguir? Perguntou Evelyn, tentando controlar o tremor em sua voz. Não através desse desmoronamento, mas há outras maneiras de entrar nesta rede. Adrian a impulsionou para a frente. Precisamos chegar às cavernas antes que eles localizem outra entrada. Eles se moveram mais rápido agora. A pretensão de limitações humanas normais, abandonada diante da urgência. A velocidade sobrenatural de Adrian era temperada apenas pelas limitações mortais de Evelyn e pela necessidade de manter a lamparina acesa. O túnel se alargou gradualmente, as paredes feitas pelo homem dando lugar a formações naturais de calcário. As cavernas, quando finalmente as alcançaram, eram de tirar o fôlego, apesar das circunstâncias. Vastos salões se estendiam na escuridão, estalactites penduradas como punhais de pedra de tetos perdidos na sombra. Um pequeno riacho subterrâneo cortava a rocha, sua água cristalina e gelada. Adrian conduziu Evelyn a uma pedra plana ao lado da água, gesticulando para que ela descansasse. Devemos estar seguros aqui momentaneamente. O sistema de cavernas é extenso e confuso para aqueles que não estão familiarizados com ele. Evelyn afundou-se gratamente, suas costas começando a doer novamente pelo esforço. O que acontece quando chegamos ao outro lado? Para onde podemos ir que Boyd e Porter não nos encontrarão eventualmente? Tenho conexões em Londres, disse Adrian, colocando a lamparina em uma rocha próxima. Pessoas que me devem favores acumulados ao longo de vidas. Eles podem ajudar a estabelecer novas identidades, passagem para o continente, se necessário. Você deixaria sua casa depois de todos esses anos? A expressão de Adrienne suavizou enquanto ele a olhava. Casas podem ser reconstruídas, Sr. Carter. Algumas coisas são insubstituíveis. A maneira como ele disse isso, o peso de séculos em sua voz, fez o coração de Evelyn bater mais rápido. Ela se levantou, atraída por ele por uma força que ela não conseguia nomear. Você ainda não me disse a verdade sobre por que você me salvou, sobre o que eu significo para você. Adrienne parecia travar uma batalha interna, sua compostura rachando para revelar algo antigo e vulnerável por baixo. Finalmente, ele enfiou a mão no casaco e retirou um pequeno livro encadernado em couro, suas páginas amareladas pela idade. Isto pertencia a Margaret Carter, disse ele, oferecendo-o a Evelyn, sua bisavó. Evelyn aceitou o diário, com as mãos trêmulas. Como você veio a possuir isto? Margaret era incomum para sua época. Educada, falante, curiosa sobre o mundo além de Thornfield. A voz de Adrian ficou mais suave, muito parecida com a de sua bisneta. A compreensão começou a surgir. Você a conheceu. Eu a amei, corrigiu Adrienne. A admissão parecendo custar-lhe muito. Ela descobriu o que eu sou, assim como você. Mas em vez de medo, ela me mostrou compaixão quando eu havia esquecido o que significava ser humano. Evelyn abriu o diário, encontrando páginas cheias de uma escrita feminina fluida. Entradas datadas de 1825 descreviam encontros com um cavalheiro misterioso que visitava apenas após o pôr do sol, discussões filosóficas que duravam até o amanhecer, uma percepção gradual de sua verdadeira natureza. Ela escreve sobre você com tanta ternura, murmurou Evelyn, virando as páginas delicadas. Tivemos 2 anos juntos, disse Adrienne. 2 anos de tempo emprestado antes que a tuberculose a levasse. Eu poderia tê-la transformado. Ela me pediu perto do fim. Mas eu não suportava amaldiçoá-la com esta semi-existência. Evelyn olhou do diário. E é por isso que você vigiou a família dela, vigiou a mim. Adrienne assentiu, incapaz de encontrar o olhar dela. Eu fiz uma promessa a ela, quando ela morreu, que garantiria a continuidade de sua linhagem, que seus descendentes seriam protegidos. Por 2 gerações, isso significou observar à distância, intervenções anônimas, ocasionais, quando necessário. Até você, Evelyn disse suavemente. Até você retornar de Londres na primavera passada, concordou Adrian. E eu a vi novamente. Seu espírito, sua desafio vivendo em você.
Quando ouvi o que Boyd e Porter planejavam, não pude ficar de lado. A confissão pairou entre eles, repleta de implicações que abrangiam séculos. Antes que Evelyn pudesse responder, um som distante ecoou pelas cavernas. Vozes, o arrastar de botas em pedra, o latido renovado de cães que haviam capturado seu rastro. Eles encontraram outra entrada, disse Adrian, instantaneamente alerta. Precisamos nos mover agora. Ele apagou a lamparina, mergulhando-os em escuridão quebrada apenas pela mais fraca sugestão de luz de alguma abertura distante. Pegando a mão de Evelyn, ele a guiou para a frente, com a firmeza de um predador acostumado a caçar na escuridão. A saída leste está a menos de meio quilômetro, sussurrou ele. Se conseguirmos chegar lá, antes que eles nos cortem, um tiro ecoou pela caverna, a bala ricocheteando em pedra desconfortavelmente perto de sua posição. Mais vozes ecoaram atrás deles, acompanhadas pelo brilho oscilante de lanternas se aproximando. Ali estão eles, chamou a voz do Sheriff Dalton. Posso ver movimento à frente. Adrienne puxou Evelyn para trás de uma grande formação de estalagmite, seu corpo tenso como uma mola enrolada. Ali, entre nós e a saída, murmurou ele. Precisaremos encontrar outra maneira. Existe outra maneira? Perguntou Evelyn, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que denunciaria sua posição. O silêncio de Adrienne foi resposta suficiente. Depois de um momento, ele falou com sombria resolução. Posso criar uma distração, atraí-los para longe o tempo suficiente para você chegar à saída e deixá-la para enfrentá-los sozinha. Eles vão te matar. Eles podem tentar, disse Adrienne, um toque de sua natureza desumana transparecendo em sua voz. Eu sobrevivi a probabilidades piores. Evelyn apertou o braço dele. Eu não vou te deixar. Margaret disse o mesmo uma vez. Seu sorriso era visível mesmo na quase escuridão, triste e terno. Você é verdadeiramente o sangue dela. Antes que Evelyn pudesse protestar mais, o clique inconfundível de um rifle sendo engatilhado ecoou diretamente atrás deles. Uma lanterna levantada, iluminando seu esconderijo com uma luz amarela dura. Ora, veio a voz de Marcus Boyd, espessa de malícia. A bruxa e seu amante demônio, encurralados, finalmente. Adrian moveu-se com velocidade ofuscante, colocando-se entre Evelyn e o rifle. O dedo de Boyd apertou o gatilho, seu rosto contorcido de ódio e medo. Não! Gritou Evelyn, avançando. A caverna explodiu com o estrondo ensurdecedor do rifle, o som reverberando pelas paredes de pedra como uma força física. Por um momento terrível, o tempo pareceu parar, e então um baque nauseante enquanto a bala encontrava seu alvo. Adrian cambaleou para trás, seu rosto uma máscara de surpresa. A luz da lanterna capturou a mancha escura se espalhando em sua camisa branca. O grito de Evelyn rasgou a caverna, cru e primal. Adrian? Ela o pegou enquanto ele caía. Seus braços lutando sob seu peso, seus olhos encontraram os dela, pupilas dilatando-se de choque. Marcus Boyd deu um passo à frente, o rifle ainda fumegando. Saia do caminho, Evelyn. A criatura morre esta noite. Ele é um homem, ela gritou, embalando a cabeça de Adrian. Um homem bom que não fez nada além de me proteger. Olhe para ele, zombou Boyd, gesticulando com o rifle. Olhe como ele não sangra como um homem. Evelyn olhou para baixo. A ferida no peito de Adrian era um buraco escuro, mas em vez de vermelho escorrendo, o sangue parecia espesso, quase preto, na luz da lanterna, e movia-se lentamente, como se relutasse em deixar seu corpo. Não me importo com que ele é, sussurrou ela, e então mais alto. Não me importo. A mão de Adrian encontrou a dela, apertando com força surpreendente. Corra, ele murmurou. Boyd riu, o som ecoando pelas paredes da caverna. Para onde ela correria? Meus homens guardam todas as saídas. O xerife está com eles. Uma verdadeira caçada por um monstro e sua bruxa. De mais fundo na caverna veio o som de passos e vozes se aproximando. A festa de caça estava se fechando. Você não tem para onde ir, disse Boyd, abaixando levemente seu rifle. Venha comigo agora, Evelyn. Eu direi a eles que você foi enfeitiçada, mantida contra sua vontade. O casamento ainda pode acontecer,
Amanhã. O corpo de Adrienne enrijeceu sob suas mãos. Seus olhos, agora alertas, apesar do ferimento, dispararam para as sombras atrás de Boyd. Evelyn seguiu seu olhar e não viu nada. A princípio, senão um movimento sutil. Uma escuridão mais profunda dentro da escuridão. Eu prefiro morrer nestas cavernas, disse ela, a voz firme apesar de seu terror. O rosto de Boyd endureceu. Isso pode ser providenciado. Mas primeiro, ele levantou o rifle novamente, mirando na cabeça de Adrian. Vou terminar o que comecei. A escuridão atrás de Boyd avançou. Uma forma maciça, parecida com um morcego, se descolou das sombras, seguida por outra e outra. Boyd se virou tarde demais. As criaturas desceram sobre ele em um turbilhão de asas de couro e gritos desumanos. Seu grito foi cortado quando ele foi levantado do chão, o rifle batendo inutilmente no chão de pedra. Meus filhos, sussurrou Adrienne, um sorriso de dor cruzando seus lábios. Eles vieram. A caverna explodiu em caos. A luz das lanternas capturou vislumbres de Boyd, sendo levado para mais fundo na escuridão, seus gritos aterrorizados diminuindo. Mais formas mergulharam pela caverna, dirigindo-se à festa de caça que se aproximava. Gritos de alarme distantes ecoaram de volta para eles. Você consegue ficar de pé? Perguntou Evelyn, ajudando Adrienne a sentar-se ereto. Ele assentiu sombriamente. A bala passou. Eu vou me curar, mas preciso. Ele parou, sem querer terminar o pensamento. Sangue, disse ela simplesmente. Você precisa de sangue. Seus olhos se encontraram na penumbra, sem segredos entre eles agora. Não seu, disse ele firmemente. Nunca seu. Precisamos nos mover, disse Evelyn, ajudando-o a ficar de pé. Para onde? Adrienne apoiou-se pesadamente nela. Sua respiração era ofegante. A outra saída. Meu tipo usa essas cavernas há séculos. Siga a parede esquerda. Eles se moveram lentamente. O braço de Adrienne pendia sobre os ombros dela. Atrás deles, os sons da luta continuavam. Homens gritando, gritos antinaturais, o ocasional tiro. A escuridão à frente parecia impenetrável. Seus filhos, aventurou Evelyn. Eles vão matar esses homens? Adrienne balançou a cabeça. Eles obedecem à minha vontade. Medo, não morte. É o propósito deles esta noite. Eles continuaram em silêncio, a caverna estreitando-se até que tivessem que andar em fila. Evelyn liderando com uma mão na parede úmida de pedra, a outra segurando os dedos frios de Adrienne. A escuridão era absoluta agora. Seu progresso guiado apenas pelo toque. Ali, Adrienne finalmente sussurrou, a voz tensa. Sente o ar se movendo? Estamos perto. Evelyn parou, sentindo a corrente sutil contra seu rosto. O ar cheirava diferente aqui, terroso e úmido, mas com um toque de flores que desabrochavam à noite. A liberdade esperava à frente. A passagem se alargou de repente, abrindo-se em uma pequena câmara. A luz da lua filtrava por uma fenda estreita no teto, revelando uma escada de pedra natural que levava para cima. Adrienne tropeçou, quase caindo. Só mais um pouco, encorajou Evelyn. Embora pudesse ver o quão pálido ele havia se tornado, sua pele quase translúcida sob a luz da lua. Não consigo, disse ele, caindo contra a parede. Você vá. Eles estarão procurando por mim, não por você. Se você chegar à mansão Blackwood, ao antigo quarto de Margaret, há um compartimento escondido sob as tábuas do assoalho. Papéis, dinheiro, o suficiente para recomeçar em algum lugar. Eu não vou deixar você, insistiu Evelyn. Não depois de tudo. E Velen, a voz dele endureceu. Olhe para mim. Olhe de verdade. Na luz prateada da lua, ela o viu claramente, talvez pela primeira vez. Sua pele tinha uma palidez antinatural, e seus olhos refletiam a luz como os de um predador. A ferida em seu peito parara completamente de sangrar. As bordas já se unindo com velocidade antinatural. Eu não sou um homem, disse ele calmamente. O que Boyd me chamou, monstro, demônio, talvez ele não estivesse errado. Evelyn ajoelhou-se ao lado dele, pegando seu rosto em suas mãos. Meu pai me chamou de possuída quando me recusei a casar com Boyd. O reverendo Porter me chamou de bruxa por ousar expressar minha opinião.
Se você é um monstro por me proteger, o que isso faz com eles? Um som veio da passagem atrás deles. Passos cautelosos, mas se aproximando, os caçadores haviam se reagrupado. Precisamos nos mover, urgiu Evelyn. Juntos. Os olhos de Adrienne se fecharam brevemente, uma decisão tomada. Quando se abriram, continham nova determinação. Juntos, então. Com força renovada, ele se ergueu. Eles subiram a escada de pedra, emergindo pela fenda para o ar fresco da noite. Estavam em uma encosta arborizada, as luzes da Vila Blackwood no vale abaixo. Acima deles, a lua pairava cheia e brilhante, lançando longas sombras pelas árvores. Para onde? Perguntou Evelyn. Adrian apontou para longe da vila. Há uma cabana de caçadores a 2 milhas ao norte. Podemos descansar lá até. Um tiro estalou na noite. Lascas voaram da árvore ao lado deles. Adrian puxou Evelyn para baixo, quando mais tiros seguiram. Ali estão eles. Voz de Sheriff Dalton carregou pela encosta. Não os deixem escapar. Corra! Comandou Adrian, empurrando Evelyn à sua frente. Eles fugiram pela floresta iluminada pela lua, galhos chicoteando seus rostos. Atrás deles, gritos e o barulho de arbustos quebrados marcavam seus perseguidores. Adrian se moveu com graça sobrenatural, apesar de seu ferimento. Mas Evelyn podia ver que ele estava enfraquecendo, seus movimentos se tornando menos fluidos. As árvores se afinavam à frente, revelando uma queda íngreme, à borda de uma pedreira, seu fundo perdido na sombra. Eles pararam bruscamente no precipício. Estamos encurralados, Evelyn ofegou, sua respiração vindo em jatos dolorosos. Adrienne inspecionou a queda, depois as lanternas que se aproximavam. Não encurralados, mas você deve confiar em mim completamente. Confio, disse ela sem hesitar. Ele a puxou para perto, seus braços envolvendo-a. Segure-se em mim. Não solte. Não importa o que você veja ou sinta. O primeiro de seus perseguidores irrompeu da linha das árvores. Sheriff Dalton, seguido por 3 homens com rifles. Reverend Porter veio atrás, segurando uma Bíblia e uma cruz de prata. Pare aí mesmo, gritou Dalton, erguendo sua arma. Os braços de Adrienne apertaram Evelyn. Feche os olhos, ele sussurrou. Ela enterrou o rosto no peito dele enquanto ele dava um passo para trás no ar vazio. O estômago de Evelyn revirou enquanto eles caíam. Um grito subiu em sua garganta, mas morreu quando sua descida mudou de repente. A sensação de queda transformou-se em outra coisa. Um movimento de mergulho, de deslizar. O vento passou por seus ouvidos, e abaixo dela, o corpo de Adrienne parecia mudar e expandir. Ela se arriscou a abrir os olhos. A parede da pedreira passou borrada por eles, mas eles não estavam caindo, estavam voando. Os braços de Adrian haviam se tornado outra coisa, algo impossível. Grandes asas que capturavam o ar e os levavam sobre a pedreira. Gritos de horror ecoaram da borda do penhasco acima. Alguns tiros desesperados soaram, as balas caindo curtas. Aguente firme. A voz de Adrian veio, estranhamente distorcida, mas inconfundivelmente a dele. Eles voaram sobre as copas das árvores, a vila recuando atrás deles. A mente de Evelyn lutava para compreender o que estava acontecendo, mas seu corpo entendia o suficiente para se agarrar firmemente à criatura em que Adrienne se tornara. Minutos depois, embora parecesse horas, eles desceram em uma pequena clareira. Ao pousarem, a forma de Adrian ondulou e se contraiu, as asas tornando-se braços novamente. Ele desabou imediatamente, sua força finalmente esgotada. Adrian. Evelyn ajoelhou-se ao lado dele, as mãos pairando sobre sua forma muito imóvel. Seus olhos piscaram e se abriram, focando nela com esforço. A cabana, sussurrou ele, logo além daquelas árvores. Ela o ajudou a ficar de pé, suportando a maior parte do peso dele, enquanto eles cambaleavam em direção à silhueta escura de uma estrutura na borda da clareira. A porta se abriu à medida que se aproximavam. Suas dobradiças bem lubrificadas, apesar da aparência envelhecida da cabana. Por dentro, era esparso, mas limpo. Um único cômodo com uma cama, mesa e lareira de pedra. Evelyn guiou Adrian para a cama, onde ele se afundou com um gemido. Lenha perto da lareira, disse ele fracamente. Fósforos na prateleira.
Evelyn trabalhou rapidamente, acendendo um fogo que logo encheu a cabana com luz quente. Ela voltou para encontrar Adrian, tentando remover sua camisa ensanguentada, seus movimentos desajeitados pela fraqueza. Deixe-me, disse ela, ajudando-o gentilmente. A ferida parecia melhor do que ela esperava. As bordas haviam se fechado ainda mais, deixando um buraco escuro e enrugado que não sangrava mais. Precisa ser limpo, disse ela, procurando por água. Há um poço lá atrás, disse Adrienne, e bandagens naquele baú. Enquanto buscava água, Evelyn olhou para o céu noturno. Ainda não há perseguição, mas virá com o dia. Ela voltou correndo para dentro. Enquanto limpava sua ferida, Adrian a observava. Você não está com medo, observou ele. Estou, ela corrigiu, mas não de você. Você deveria estar, disse ele calmamente. O que você viu hoje à noite? Eu vi você salvar minha vida. Ela interrompeu. De novo? A ferida era estranha sob seus dedos, fria ao toque, e a carne ao redor parecia pulsar com vida antinatural. Enquanto ela trabalhava, a respiração de Adrienne desacelerou, tornando-se tão fraca que ela teve que se aproximar para garantir que ele ainda respirava. Você precisa de sangue, disse ela finalmente, colocando o pano de lado. Não negue. Os olhos de Adrienne haviam escurecido, as pupilas se expandindo até que quase não restava íris. Se eu tomar sangue agora, neste estado, ele engoliu em seco. Eu posso não conseguir parar. Evelyn considerou isso. Então pegou deliberadamente uma pequena faca da mesa. Então eu vou te parar. Antes que ele pudesse protestar, ela traçou a lâmina em sua palma. Sangue brotou imediatamente, vermelho brilhante à luz do fogo. Evelyn, não! Adrian tentou se virar, mas sua resistência desmoronou quando o cheiro o atingiu. Sua mão disparou, agarrando seu pulso, com força surpreendente. Confie em mim, ela sussurrou, ecoando suas palavras de antes. Seus olhos encontraram os dela, a fome lutando com algo mais profundo. Então, com infinita delicadeza, ele trouxe sua palma sangrando aos lábios. A sensação era estranha, não dolorosa, mas intensa. Evelyn sentiu uma leveza curiosa enquanto ele bebia. Sua garganta trabalhando a cada gole, sua pele corada com a vida retornando, a ferida em seu peito visivelmente cicatrizando diante de seus olhos. Quando ele finalmente se afastou, foi com esforço óbvio. Ele pressionou sua própria palma contra seu corte, estancando o fluxo. Chega, disse ele, a voz mais forte agora. Qualquer coisa a mais seria perigoso. Evelyn cambaleou levemente e ele a guiou para sentar-se ao lado dele na cama. Eles permaneceram assim por vários minutos, a mão dela na dele, o fogo crepitando na lareira. O que acontece agora? Ela finalmente perguntou. O polegar de Adrienne traçava círculos em sua mão, não ferida. Eles nos caçarão ao amanhecer. A vila, o condado, talvez um monstro e sua bruxa. Então partiremos antes do amanhecer, disse Evelyn simplesmente. E para onde? Não há lugar na Inglaterra onde eu possa me esconder para sempre. Meu tipo são poucos agora, caçados até quase à extinção. Evelyn pensou nos papéis que ele mencionara escondidos na mansão Blackwood. América, disse ela de repente. A fronteira. Vastas extensões onde as pessoas fazem poucas perguntas. Um sorriso tocou os lábios de Adrienne. Você deixaria tudo para uma vida com o que eu sou. O que eu tenho a deixar? Ela retrucou. Um pai que me vendeu. Uma vila que me temia. A única pessoa que jamais me mostrou gentileza foi sua Margaret. E ela se foi. Ao nome de Margaret, a expressão de Adrienne suavizou. Ela teria gostado de você. Não apenas pela semelhança. Conte-me sobre ela, disse Evelyn, aproximando-se dele. A história real. Enquanto a noite se aprofundava ao redor da cabana, Adrienne falou de Margaret. Não a versão higienizada que a vila se lembrava, mas a mulher feroz e brilhante que havia descoberto sua natureza, e o escolheu mesmo assim. Como eles planejaram partir juntos, antes que a doença a levasse rápido demais, até mesmo para seu sangue salvá-la. Seu último desejo foi que eu vigiasse sua família, disse ele. Tenho feito isso por gerações das sombras até você. Por que eu? Porque você é como ela, destemida em escolher seu próprio caminho. Lá fora, o primeiro indício de cinza tocou o céu oriental. Adrian contraiu-se,
pressentindo a aurora aproximar-se. Precisamos de nos mover, disse. Tem uma carruagem escondida a meio quilômetro daqui. Se chegarmos a Londres, tenho contatos, pessoas que nos podem ajudar a reservar passagem para a América. Recolheram o que quer que a cabana oferecesse em termos de mantimentos. Comida, uma lanterna, uma capa pesada para Evelyn. Ao prepararem-se para partir, Adrian parou junto da única janela da cabana, olhando para o seu reflexo, ou melhor, para a sua ausência. O vidro mostrava apenas Evelyn de pé sozinha no quarto. Ela veio ficar ao seu lado, o seu reflexo estendendo-se para tocar o ar vazio onde ele deveria estar. Isso incomoda-te? Perguntou ele baixinho. Ver a verdade tão claramente. Evelyn estudou a janela, depois virou-se para o olhar diretamente, sólido e real diante dela. Isso não é verdade, disse ela. É apenas vidro. Ela pousou a mão sobre o coração dele, sentindo o seu bater lento e constante. Isto é verdade. Deixaram a cabana à medida que o céu clareava ainda mais. A floresta estava silenciosa à sua volta, os pássaros ainda não despertados. Adrian abriu caminho, movendo-se com uma força renovada, embora mantivesse o passo medido em benefício dela. Ouve, disse ele de repente, parando. À distância, ouviam-se os latidos de cães de caça. A caçada tinha começado. Ainda estão a quilômetros de distância, assegurou-lhe Adrian. Chegaremos à carruagem primeiro. Continuaram, o terreno tornando-se mais acidentado. Ao chegarem ao topo de uma colina, Evelyn viu fumo a subir de vários pontos na floresta, atrás deles. Estão a queimar a floresta, ofegou ela, para nos desalojar. A expressão de Adrian escureceu. Os humanos temem o que não compreendem. O fogo é a sua arma mais antiga contra a minha espécie. A fumaça espalhou-se rapidamente, auxiliada pela vegetação seca do solo. Aumentaram o passo, quase correndo agora. A carruagem estava escondida num matagal à frente, coberta com ramos e folhas para camuflagem. Enquanto Adrien afastava a camuflagem, o som de cascos a trotar chegou até eles. Cavaleiros a aproximar-se rapidamente do leste. Entra, apressou Adrian, ajudando Evelyn a entrar na carruagem antes de assumir o lugar do condutor. Os cavalos, nervosos com a fumaça, precisaram de pouca insistência para disparar. A carruagem balançou violentamente enquanto eles aceleravam pela trilha coberta de mato. Pela pequena janela, Evelyn podia ver cavaleiros a emergir da linha das árvores atrás deles. O xerife Dalton à frente. Tiros soaram, mas eles já estavam a afastar-se. Os cavalos superiores ultrapassavam facilmente os seus perseguidores. A floresta afinou, dando lugar a campo aberto. Ao chegarem à estrada principal, Adrian abrandou os cavalos para um passo menos suspeito. A perseguição ficou para trás, escondida por uma curva na estrada. Perdemo-los por agora, chamou Adrian por cima do ombro. Mas eles vão alertar as cidades vizinhas. Evelyn inclinou-se pela janela. Quanto falta para Londres? 2 dias de viagem a passo acelerado. Precisaremos de parar eventualmente. Eu posso continuar durante o dia, mas os cavalos não podem. Cavalgavam em silêncio tenso enquanto o sol nascia completamente. Evelyn observou Adrian, à procura de sinais de desconforto à luz do dia, mas ele não mostrou nada, além de manter o chapéu baixo e a gola alta. Ao meio-dia, tinham passado por 2 aldeias sem incidentes. Na terceira, pararam o tempo suficiente para dar água aos cavalos e comprar comida. Evelyn tratou da transação enquanto Adrian permanecia com a carruagem, evitando olhares curiosos. O estalajadeiro estava a falar de nós, relatou ela enquanto continuavam a sua jornada. As notícias viajam mais rápido do que nós. Um monstro e uma mulher sequestrada fugindo da justiça. As mãos de Adrian apertaram as rédeas. Talvez devêssemos separar-nos. Poderias dizer que te forcei. Não, disse Evelyn firmemente. Ficamos juntos. Ao cair da noite, deixaram a estrada principal, seguindo uma trilha estreita até uma quinta isolada. Adrian aproximou-se sozinho, regressando minutos depois. Um velho conhecido, explicou ele. Podemos descansar aqui esta noite. A ocupante da quinta era uma mulher idosa e curvada que saudou Adrian com familiaridade óbvia. Ela mostrou-lhes um pequeno quarto, trazendo comida e água fresca, sem fazer perguntas.
Mais um da tua espécie? Perguntou Evelyn, quando ficaram a sós. Adrian abanou a cabeça. Humana. Salvei o seu filho de se afogar há 30 anos. Ela retribuiu essa dívida muitas vezes. Comeram em silêncio amigável. A tensão do dia a dissipar-se lentamente. Quando a noite caiu completamente, Adrian moveu-se para a janela, olhando para a paisagem escurecida. Nenhuma perseguição visível, disse ele. Mas eles estão por aí a procurar. Evelyn juntou-se a ele, parando perto o suficiente para que os seus braços se tocassem. Chegaremos a Londres amanhã, ao anoitecer, se partirmos à primeira luz. Ela assentiu, depois hesitou em fazer a pergunta que se formava o dia todo. Na América, como viveremos? Continuarás a alimentar-te? Ele terminou gentilmente. Sim, tenho de o fazer, mas não como temes. Virou-se para encarar completamente. Sobrevivi séculos sem tirar vida humana. Os animais sustentam-me na maior parte do tempo. Ocasionalmente, tiro sangue aos dispostos, uma pequena quantidade, dada livremente. Como o meu, disse ela, tocando a bandagem na palma da mão. Sim, embora isso tenha sido diferente, mais íntimo do que costumo permitir. A palavra pairou entre eles. Íntimo. Evelyn sentiu o calor subir-lhe às bochechas. E nós? Perguntou ela baixinho. O que seremos um para o outro, nesta nova vida? A mão de Adrian subiu para tocar o seu rosto, os seus dedos frios contra a sua pele. O que quer que desejes que sejamos. Companheiros. Sei. Certamente. Amigos, espero. A sua voz baixou. Mas, talvez, se o desejares. Mas nunca presumirei. Nunca exigirei. Evelyn inclinou-se para o seu toque. E se eu desejar tudo? Os seus olhos escureceram, mas não de fome, com algo mais profundo, mais humano. Então tudo é teu. Ela fechou a distância entre eles, os seus lábios encontrando os dele. O beijo foi hesitante no início, depois mais profundo quando ele respondeu. Os seus braços rodearam-na, puxando-a contra ele. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, apesar da sua falta de necessidade de ar, Evelyn apoiou a testa no seu peito. Eu escolho-te, sussurrou ela. Homem-monstro, o que quer que sejas, eu escolho-te. Amanhã chegou demasiado cedo. Partiram como planeado. A velha senhora pressionando um fardo de comida e uma pequena cruz de prata nas mãos de Evelyn. Para proteção, disse ela com um olhar conhecedor para Adrian. A viagem para Londres passou sem incidentes. Embora tenham visto cartazes de procurados em todas as aldeias por onde passaram. Desenhos grosseiros de uma figura monstruosa e uma mulher com recompensas substanciais oferecidas. A expansão de Londres engoliu-os, ao cair da noite, o seu labirinto de ruas oferecendo anonimato. Adrian navegou com a confiança de uma longa familiaridade, parando eventualmente diante de um edifício discreto perto dos cais. Esperem aqui, disse ele, desaparecendo lá dentro. Regressou minutos depois, com um homem magro em roupas caras. Este é o Sr. Harrow. Ele arranjou a nossa passagem para Nova York. O navio zarpa com a maré da manhã. Harrow, claramente outro que conhecia a natureza de Adrian, forneceu-lhes novas roupas, papéis e um quarto para a noite, numa estalagem próxima. Ao amanhecer, Evelyn Carter e Adrian Hale deixariam de existir, substituídos pelo Sr. e Sra. Edward Blackwood, imigrantes em busca de fortuna no Novo Mundo. O seu quarto era pequeno, mas limpo, com vista para os telhados e a floresta de mastros de navios além. Enquanto a noite caía completamente sobre Londres, ficaram juntos à janela, observando a névoa a entrar do rio. Tens a certeza? Perguntou Adrian uma última vez. Esta é a tua última oportunidade de voltares atrás. Evelyn pegou na sua mão, entrelaçando os dedos nos dele. Nunca tive tanta certeza de nada. A névoa abriu-se brevemente, revelando uma fenda de lua refletida nas águas escuras do rio. Amanhã traria um novo mundo, novos perigos, novas possibilidades. Mas esta noite, neste quarto com este homem que não era homem, Evelyn sentiu algo que nunca tinha verdadeiramente conhecido antes. Segurança. Estás segura comigo? Sussurrou Adrian, como se lesse os seus pensamentos. Sempre. Evelyn sorriu, observando as suas mãos dadas em silhueta contra o vidro da janela.
o seu reflexo segurando algo invisível, mas inegavelmente real. A névoa fechou-se novamente, envolvendo o edifício no seu abraço protetor, abafando os sons da cidade. Nesse casulo de névoa e sombra, monstro e bruxa, caçador e caçado, encontraram o que ambos procuravam há tanto tempo. Não apenas segurança, mas pertença. O mundo lá fora talvez nunca compreendesse, mas aqui no espaço silencioso entre batimentos cardíacos, reconheceram-se um ao outro como obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco. 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.